Um rosto humano derretendo vivo em uma banheira, enquanto a pele se desfaz em pura lama, carne e sangue. Você consegue imaginar essa cena grotesca acontecendo no mesmo universo em que o novo Superman sorri voando livremente pelos céus? Como um filme de terror perturbador, sufocante e classificado para maiores, se conecta com a luz e a esperança do novo universo DC, arquitetado por James Gunn. E mais importante, se essa aberração disforme e imortal está à solta, caçando nas sombras de Gotham City, como o novo Batman, que os rumores apontam ser interpretado por Brandon Sklenar, vai conseguir sobreviver a um monstro de horror corporal que simplesmente não pode ser ferido com socos ou armas convencionais? As respostas para esse pesadelo cinematográfico estão escondidas nos detalhes do trailer mais secreto, repulsivo e chocante já exibido a portas fechadas pela DC Studios durante a CinemaCon. O universo de super-heróis está prestes a ser manchado de sangue neste Halloween. Um filme de horror visceral e profundamente psicológico focado em um único vilão. Esqueça as piadas prontas, os collants coloridos e as lutas coreografadas em computação gráfica genérica. Entregue nas mãos de mestres absolutos do terror e com fortes influências do diretor Mike Flanagan, o longa do Cara de Barro promete uma experiência de mutação corporal que vai embrulhar o estômago de quem for ao cinema, esperando uma aventura clássica de quadrinhos. O trailer secreto vazado não apresenta um supervilão com planos de dominar o mundo. Ele exibe a agonia claustrofóbica de um homem perdendo a sua própria humanidade de forma dolorosa e gráfica. A narrativa começa em um quarto de hospital extremamente sombrio, onde uma figura repousa com o rosto inteiramente enfaixado e encharcado de sangue escuro. Através das bandagens, vemos apenas os seus olhos vermelhos, injetados de pura dor e desespero. Através de flashes frenéticos e confusos, acompanhamos o colapso da mente desse ex-astro de cinema. Ele era um galã no tapete vermelho, cercado por luzes e fãs, mas agora, após ser brutalmente espancado e abandonado para morrer em um beco escuro, o seu próprio corpo começa a atraí-lo. É o clássico terror corporal, na mesma linha de obras como A Mosca e Videodrome, onde a transformação não é uma dádiva ou um superpoder, mas sim uma doença grotesca que corrói a vítima viva. Vemos o desespero de um homem que, ao tentar tirar os óculos, percebe que a pele do seu rosto selou o próprio olho. Vemos a agonia de não conseguir abrir a boca porque os lábios se fundiram em uma massa disforme de carne. E é exatamente aqui que a trama bizarra se conecta com a nossa primeira grande pergunta do vídeo, criando um contraste que beira o absurdo. Como esse nível de terror repulsivo respira o mesmo ar do novo DCU? Pense na genialidade e na loucura arriscada dessa construção de universo. De um lado, no topo do mundo, teremos o Superman de David Corenswet. Um herói alegre, brilhante, um verdadeiro símbolo de esperança inabalável que cruza céus ensolarados salvando o dia. Do outro lado, escondido nas entranhas e nos esgotos sujos de Gotham City, um homem sofre mutações inexplicáveis e agonizantes. A sua pele gruda e derrete, os seus olhos são selados por carne, a sua boca atrofia enquanto a sanidade desaparece por completo. A luz mais radiante do universo de James Gunn vai servir apenas para projetar as sombras mais doentias e perturbadoras que a DC já teve coragem de filmar. Essa é a resposta para a coexistência. O DCU não será apenas um mundo de deuses intocáveis ou heróis perfeitos. Será um lugar onde o épico e o nojento colidem de frente de forma espetacular. A existência de um ser de pura luz e bondade como o Superman torna as trevas de Gotham e os seus monstros mutantes ainda mais assustadores e fora de controle. É o contraste perfeito que dá peso, perigo e urgência ao mundo. Mas se a ameaça escalou para esse nível de horror de sobrevivência e mutação, o que acontece com o vigilante estritamente humano de Gotham? Isso nos leva à nossa segunda grande questão, a entrada triunfal do novo Cavaleiro das Trevas. Se o Cara de Barro deixou de ser apenas um capanga de computação gráfica para se tornar uma ameaça de terror digna de um pesadelo inominável, as regras do jogo mudam completamente para o Batman.
com os rumores fortíssimos nos bastidores de Hollywood, apontando o ator Brandon Sklenar como o grande favorito para vestir o manto do Homem-Morcego do DCU, a dinâmica que os diretores estão preparando é a de um verdadeiro jogo de gato e rato letal. Não veremos um herói imbatível trocando socos com um vilão fantasiado de forma coreografada. Veremos um detetive humano, focado, usando toda a sua inteligência e ferramentas investigativas para caçar um serial killer, mutante em becos sem saída, batendo de frente com uma abominação imprevisível e que muda de forma a cada segundo. Em uma das cenas mais tensas descritas no trailer, a silhueta desse monstro se ergue na escuridão de um beco, e o seu braço derrete para se transformar em uma lâmina de carne e lama gigante, pronta para destroçar e mutilar a sua vítima. O Batman de Brandon Sklenar não estará apenas tentando combater o crime comum ou salvar a cidade de mafiosos engravatados. Ele estará lutando desesperadamente para não ser devorado e assimilado por um monstro de puro terror corporal. Pense na dificuldade extrema. Como você algema ou prende em uma cela de Arkham alguém que pode simplesmente derreter pelas grades? Como você interroga uma poça de carne que imita perfeitamente o rosto e a voz de qualquer pessoa da cidade? O desafio investigativo aqui atinge níveis absolutos de insanidade e paranoia. No fim das contas, a verdadeira genialidade da DC Studios se revela nessa intersecção brutal de gêneros. O novo universo compartilhado está usando o puro horror perturbador do Cara de Barro para estabelecer, logo de cara, que o mundo paradisíaco do novo Superman não é um conto de fadas colorido, livre de perigos mortais. E, em contrapartida, o nosso novo Batman precisará ser infinitamente mais sombrio, furtivo, estratégico e muito mais investigativo do que nunca para enfrentar e conter ameaças bizarras que transcendem completamente a lógica humana. O épico Superman, cruzando o céu diurno sob o mesmo mundo de um monstro sem forma que derrete pessoas vivas na calada da noite, cria a mitologia moderna perfeita que o cinema precisava. Agora, a pergunta final que não quer calar e que eu faço questão de saber a opinião de vocês. Você acha que esse novo Batman furtivo e investigativo, supostamente interpretado por Brandon Sklenar, dá conta de bater de frente com uma criatura imortal e grotesca logo no seu início nesse universo cinematográfico? Ou será que o Cara de Barro vai se provar um pesadelo grande e monstruoso demais para um vigilante estritamente humano resolver sozinho, sem a ajuda de superpoderes? Deixa a sua melhor teoria, as suas ideias e a sua opinião sincera aqui nos comentários. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para continuarmos desvendando os segredos mais bizarros e curiosos da DC juntos. Até a próxima e que a força de vontade esteja com vocês.